Olá a todos, o meu nome é Marisa Pereira, sou psicóloga clínica e faço parte da equipa da We Care On, este projeto fantástico que facilitou imenso o acesso à consulta de psicologia. Nos tempos de hoje sabemos que às vezes não temos tempo para cuidar de nós, não é? E portanto esta possibilidade de ter a consulta online com uma disponibilidade horária muito mais alargada facilita imenso. Sobretudo para quem tem uma atividade profissional muito grande, que preenche muito o dia a dia e que tem filhos para cuidar e tem imensas tarefas, portanto acho que é um projeto que consegue chegar a todos. Antes de começar a minha intervenção, eu gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido para estar presente neste congresso, para participar neste congresso, em que o tema me faz todo o sentido. Portanto, mães bem resolvidas, filhos mais felizes. Faz sentido porque, na minha opinião como psicóloga, uma mãe bem resolvida é uma mãe que não está deprimida, não está ansiosa, está estável emocionalmente e, portanto, consegue viver a sua maternidade na plenitude e consegue dar respostas ao seu bebê de uma forma muito adequada. Portanto, este tema, sinceramente, faz-me todo o sentido e fico muito contente pela organização e por terem dado um ênfase especial a esta questão das mães, porque ser mãe não é só ser mãe, não é? Não é só se prestar cuidados, nós temos que estar bem para poder prestar bem esses cuidados, para ser adequada à nossa resposta. Como puderam ler na minha apresentação, eu acredito que o ser humano é um ser de afetos e que está em constante relacionamento. Ora, para essas relações em que estão envolvidos serem saudáveis e tranquilas, nós temos que estar bem com as nossas emoções, certo? Portanto, é isso que eu vou abordar aqui, mas focada na maternidade. Faço aqui uma ressalva também à questão do termo mãe. Na literatura nós estamos muito habituados a ouvir a relação mãe-bebê, não é? Lê-se muitas vezes e ouve-se muitas vezes em palestras falar mãe-bebê. Queria fazer aqui uma pequena ressalva em que é o seguinte, muitas vezes acontece que não é a mãe a prestadora de cuidados principal, pode ser o pai. E na ausência de pai e de mãe pode ser um outro familiar, uma outra pessoa próxima. O importante é estabelecer a relação vinculativa, que é uma relação de afetos entre a criança e o prestador de cuidados. Okay? Por exemplo, nas questões em que há abandono de crianças, a criança não vai estabelecer este vínculo afetivo com nenhum familiar. Vai estabelecer, por exemplo, com a educadora de infância, não é? Não é aquilo que nós desejamos, mas infelizmente acontece, esta é a realidade. E agora, para fazer aqui uma pequena introdução histórica e para nos contextualizarmos um bocadinho neste tema da relação, da importância de uma boa relação precoce mãe-bebê, que é este o foco da minha intervenção, eu vou-vos dizer que a psicologia desenvolvimental, que é um ramo da psicologia que estuda o desenvolvimento do ser humano, desde a sua idade mais precoce até à fase adulta, ela diz-nos que uma parentalidade consistente e responsável permite à criança uma aquisição de competências de socialização, autonomia, autoconfiança, autocontrole, que depois vão determinar a forma como a criança, depois adolescente e posteriormente adulto, se vai relacionar com os outros, nas suas relações amorosas, profissionais, de amigos, em todas as relações, ok? Portanto, esta relação primária, esta relação muito precoce, vai moldar de certa forma a personalidade da criança e vai servir como exemplo para todas as relações futuras. É importante fixarmos isso. É claro que em famílias pouco capazes, famílias disfuncionais, isto nem sempre é possível.
ok? Nestas famílias o que é que acontece? Acontece que a resposta às necessidades básicas da criança, que são necessidades de segurança, de conforto, de necessidades emocionais, de amor, nem sempre estas respostas são dadas, ok? Então o que é que acontece? A criança sente-se um pouquinho perdida, não é? Porque vamos pegar no exemplo da mãe, que é o foco da intervenção. Vamos pegar no exemplo da mãe. Uma mãe que está inserida num contexto familiar pouco funcional. Portanto, uma mãe que está deprimida e ansiosa, que não está bem, não está estável emocionalmente. Ela não vai conseguir interpretar bem os sinais, os pedidos de satisfação de necessidades básicas do seu bebê. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o fenómeno da frustração, da privação. O que é a privação? É a não resposta. Não vai haver resposta. E quando há resposta, essa resposta é distorcida. Não é aquilo que a criança estava a pedir. Certo? É claro que isto depois vai ter repercussões enormes ao nível do desenvolvimento da criança. Perante a minha experiência, acontece várias vezes duas situações. A criança, por um lado, pode adaptar-se ao meio, adapta-se ao meio, não que esteja feliz, não é? Mas é a forma que ela encontra para continuar a receber afeto e para permanecer naquele meio e aprende a viver naquele meio. Aceita às vezes uma resposta que para nós pode não ser muito afetuosa, mas ela aceita aquela resposta como sendo uma resposta afetuosa. É a forma como a mãe tem de responder, ok? Depois pode acontecer outra situação, que é a criança forma uma capa, uma capa para conseguir conviver com aquele meio ambiente, com aquele contexto que sente como perigoso. Esta capa chama-se falso self-protetor. O nome diz tudo, não é? Ou seja, elas criam uma capa que as vai proteger do meio que sentem como perigoso e vão agir de acordo com a capa que construíram, ok? Para se conseguirem adaptar e acomodar ao contexto. Não quer dizer que estas crianças não fiquem zangadas, não sintam angústia. Elas sentem. Contudo, esta capa vai-lhes permitir contornar a situação que sentem como as situações que sentem como dolorosas e vai-lhes permitir continuar o seu crescimento. São crianças que conseguem ser sociáveis, conseguem fazer a aquisição das suas aprendizagens, são competentes socialmente e emocionalmente, portanto, conseguem fazer um crescimento com um enquadramento normal, saudável. Mas este saudável deixa um bocadinho a desejar, certo? Porquê? Porque a angústia está lá, a mágoa está lá, o sofrimento está lá. Ela está a agir com uma capa. Isto futuramente, ou de uma forma mais imediata, o que é que pode acontecer? A criança pode adoecer. E aqui entramos um bocadinho no campo da doença psicossomática. Não sendo este o contexto, não sendo este o tema deste congresso, mas gostava de alertar para esta situação que acontece bastante, mais do que aquilo que nós, por vezes, podemos imaginar, acontece bastante. Existem muitas crianças que adoecem, somatizam aquilo que sentem, ok? Sentem uma angústia enorme, sentem uma mágoa enorme e por vezes aparecem doenças como, por exemplo, a asma na infância, não é? E esta asma às vezes não é uma doença, não tem origem orgânica, tem sim uma origem psicológica, vem do psiquismo da criança, porque algo não está bem. E quando esse algo que não está bem é tratado, a doença orgânica desaparece, tende a desaparecer. Portanto, isto foi só uma ressalva para percebermos o que é que pode acontecer nos vários tipos de situações em que não há uma resposta adequada, em que há uma privação da resposta às necessidades básicas da criança. Queria fazermos uma pequena definição do que é o sistema de vinculação. O sistema de vinculação foi estudado inicialmente por Bowlby
em 1981. Foi o primeiro investigador que deu alguma ênfase a esta relação precoce mãe-bebê. Esta relação precoce mãe-bebê define-se como a troca de afetos, não é? Uma dança na relação mãe-bebê, porque eles estabelecem um vínculo afetivo muito forte, não é? Mãe e bebê estabelecem um vínculo afetivo que para mim já vem do tempo de gestação, da barriga da mãe. Contudo, o Bowlby focou-se a partir do nascimento, dos 0 aos 12 meses. E o que é que ele nos diz? Que durante o primeiro ano de vida, as crianças incorporam a noção de relação com a mãe e interiorizam o modelo de relação como sendo uma figura que transmite segurança, proteção e confiança. E quanto mais confiança a criança tem na mãe, mais independente se vai tornar, como vamos ver à frente em alguns exemplos que eu vou dar, ok? Mais tarde, Mary Ainsworth, uma outra investigadora, achou que não era suficiente esta teoria, não era suficiente, era preciso comprovar. Então, o que é que Ainsworth fez? Ela, para poder investigar e para poder definir os tipos de vinculação que existem, ela criou a situação estranha. E o que é a situação estranha? É uma mãe que é colocada dentro de uma sala com o seu bebê, numa sala que tem, obviamente, brinquedos, uma sala apropriada para crianças daquela idade. E, a determinado momento, a mãe sai da sala. E o que é que vamos observar aí? Vamos observar o comportamento da criança com a mãe, com a ausência da mãe e no regresso da mãe. Ok? E perante os comportamentos que a criança vai apresentar, então vai ser possível, através destes comportamentos observáveis, vai ser possível estabelecer, definir que tipo de relação, de vinculação esta mãe criou com o seu bebê. Então, após vários estudos, várias experiências, Mary Ainsworth conseguiu estabelecer 3 tipos principais de vinculação mãe-bebê. Eu vou explicar a primeira, que é a seguinte. A primeira é a vinculação segura, estilo de vinculação seguro. A criança sente-se segura e utiliza a mãe para explorar o meio. O que é que a criança faz? A criança entra na sala com a mãe, ok? Está com a mãe, normalmente. Esta criança, para explorar o meio, observa a mãe primeiro. Nós às vezes vemos isto nas salas por exemplo, de clínicas, quando estamos à espera de uma consulta. Às vezes vemos uma criança que se chega a uma mesa de jogos e olha para a mãe, não é? E nós às vezes perguntamos assim, será que ela está a perguntar se pode brincar, se não pode brincar? O que é que ela está à espera, não é? Na relação segura, na relação de vinculação segura, esta criança está à espera como que de uma aprovação da mãe, porque a sente como segura, está à espera de uma resposta no sentido de é seguro brincares, não é seguro brincares, ok? Ela confia na mãe, confia na resposta da mãe. E porquê que isto acontece? Confia na resposta da mãe porque esta mãe respondeu sempre de forma adequada. Ela conseguiu satisfazer sempre as necessidades do bebê. Ela conseguiu distinguir o tipo de choro do bebê. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Os bebés têm vários tipos de choro, não é? Nós já sabemos isso, já foi falado várias vezes. Tem o choro para comer, tem o choro para miminho, querem o colo, tem o choro para brincar, ok? Uma mãe que está saudável, que está bem resolvida, que não está a passar por uma depressão, uma mãe que não é ansiosa, ela está a viver a sua maternidade na sua plenitude, com toda a disponibilidade emocional. Então, a sua disponibilidade também para interpretar
os sinais do bebê, vai ser muito mais plena, não é? E vai ser muito mais apurada. Ela vai conseguir distinguir muito bem quando é que o bebê está a chorar para comer, quando é que o bebê está a chorar para dormir, quando o bebê está a chorar para brincar, certo? E portanto este bebê confia na mãe. Ele sabe que a resposta que vem daquele lado, da mãe, é uma resposta que lhe permite agir com confiança. Então, se a mãe acenar ou sorrir, ele vai brincar, ele vai interagir, ele vai explorar o meio daquela sala, ele vai tentar brincar, não é? E vai se sentir confortável. No momento em que a mãe sai, nesta investigação, no momento em que a mãe sai da sala, este bebê chora. Este bebê sente-se perdido. Este bebê procura a mãe, não é? Este bebê fica numa situação complicada para ele, não sabe gerir. E porquê que ele não sabe gerir? Porque entre os 0 e os 12 meses, ele está numa relação uno com a mãe. Funcionam como um, não é? Que há ali uma dança de afetos, uma dança de comportamentos, que é a relação mãe-bebê, e eles funcionam como um, não é? E de repente aquela parte do um não está. E este bebê não sabe agir, não sabe o que fazer, ok? Quando a mãe regressa, o que é que este bebê faz? Este bebê sorri, este bebê abraça a mãe, este bebê fica feliz, certo? E portanto, aqui é notória toda a diferença que faz uma mãe estar bem, uma mãe ser saudável do ponto de vista psicológico. Porque vai ter, como já disse atrás, vai ter muito maior disponibilidade para descodificar todos os sinais do bebê. Portanto, estes bebés, como integraram um modelo seguro de vinculação que vai servir como exemplo para as suas relações futuras, para a forma como vai agir com os outros e em vários contextos, esta criança, depois adolescente e depois adulto, vai ser muito mais confiante, uma pessoa muito mais competente socialmente, nas relações amorosas vai ser muito mais estruturado, não é? Vai ser uma pessoa que dificilmente se vai sentir ansioso perante as situações, se vai deprimir, não é? Porque ele integrou uma boa relação, uma relação segura, que lhe deu alicerces para crescer bem, de uma forma confiante, ok? Depois existem outras duas que aqui eu vou reforçar a questão das mães não estarem bem, não é? O que é que acontece quando as mães não estão muito bem, que é tão importante nós percebermos. Há um outro tipo de vinculação, que é a vinculação insegura evitante. O que é que acontece nesta situação? Para vos exemplificar. A mãe entra na sala com o bebê. O que é que o bebê faz? Explora imediatamente o meio. Nem sequer olha para a mãe para perguntar se posso, se não posso, se é seguro, se não é seguro. Não questiona, simplesmente vai explorar o meio. Ok? Quando a mãe sai, este bebê não fica perturbado. Por que será? Não é? Já vamos ir à frente. Este bebê não fica perturbado. Olha à sua volta, mas não faz mal. É o que se passa na cabeça dele. Quando a mãe regressa, este bebê olha, como quem diz, ok, estás aí, e continua a explorar o meio. Se este bebê for pegado ao colo, ou se a mãe tentar brincar, mimar, qualquer coisa, este bebê vai evitar, vai rejeitar. E porquê que isto acontece? Porque o padrão que ele integrou dentro dele foi um padrão de uma mãe, por exemplo, ansiosa, ok? Cada vez que este bebê chorou, a mãe, antes de tentar perceber se ele estava a chorar porque tinha fome, porque tinha sono, porque queria mimo, por exemplo, a mãe agiu imediatamente.
Muitas vezes deve ter acontecido que o bebê chorou por fome e a mãe tentou adormecê-lo. O bebê chorou por sono e a mãe tentou ir brincar com ele. Uau, que confusão para a cabeça de uma criança, não é? E, portanto, esta é a consequência da falta de resposta adequada, não é? A criança também entra numa desconfiança. E que tipo de adulto é que nós vamos ter aqui? Uma pessoa que não confia, não é? Ou vamos um bocadinho mais atrás, um adolescente que não confia, que não tem certezas de nada. Ele sabe que às vezes a mãe está ali, às vezes a mãe não está ali, a resposta é adequada, a resposta não é adequada, portanto não tem sentimento de segurança, não tem sentimento de confiança, ok? O terceiro tipo de vinculação que vos vou falar é a vinculação insegura ambivalente. O que é que acontece nesta situação? A criança entra na sala com a mãe, não explora o meio, imediatamente o meio, leva o seu tempo para chegar lá aos brinquedos, para tocar, vai devagarinho, com pouca confiança, pouca ou nenhuma confiança. Também não olha para a mãe para pedir uma aprovação ou uma indicação em como aquilo é seguro. Não o faz. Esta criança fica perturbada quando a mãe se ausenta. Fica muito zangada quando a mãe se ausenta. Mas quando a mãe volta, ela também não fica contente. Ela alterna o comportamento de rejeição e evitamento da mãe. Ok? A mãe tenta chegar ao bebê, não é? E este bebê vai evitar, vai rejeitar. O que é que se passou aqui? Exatamente o mesmo que se passou na outra relação anterior que eu vos falei, não é? Portanto, esta mãe não deu uma resposta adequada. Houve privação da satisfação das necessidades básicas da criança. Esta mãe não conseguiu dar a resposta adequada. Esta mãe não estava disponível emocionalmente para distinguir os sinais do bebê, para perceber o que o bebê realmente queria, não é? Portanto, nestes dois últimos estilos de vinculação, nós podemos perceber muito bem a importância da saúde mental da mãe. Porque se a criança tiver uma vinculação segura, com uma mãe que está completamente disponível para conseguir distinguir os sinais do seu bebê e responder adequadamente, nos outros dois tipos de vinculação, a ambivalente e a rejeitante, não há resposta adequada. E quando existe é muito rara. Isto provoca zanga nas crianças e por vezes até desistência, como vemos no último caso, na insegura ambivalente. A criança desiste, fica zangada porque a mãe não está lá, ok, mas quando ela volta também não interessa. Está bem? Depois disto, eu queria vos dizer que existe uma correlação muito boa, muito positiva entre a resiliência e os estilos de vinculação. Então eu vou explicar. É assim. Quando o estilo de vinculação é seguro, aquilo que, como eu disse atrás, aquilo que a criança vai integrar dentro de si são sentimentos de confiança, de proteção, de amor. E o que é que isto vai fortalecer o psiquismo da criança, não é? Vai-lhe permitir ter um crescimento saudável. E, portanto, sendo um crescimento saudável, a aquisição de competências resilientes vai ser muito superior, não é? Há uma correlação muito positiva entre isto. Eu quero falar-vos também do papel da família. Claro que me vou focar mais na mãe, porque é sobre isto que estamos a falar, da relação mãe-bebé neste congresso online. Contudo, surge aqui o conceito de família. E neste conceito de família surge a importância da criança experimentar quer o trauma, quer a frustração, primeiramente no seio familiar. Isto porquê? Considerando que
o trauma é algo externo e que não está, portanto, não é provocado por nenhum fator interno, é algo que vem de fora e que acontece, como por exemplo no caso de catástrofes, no caso da morte de um familiar que ninguém está à espera, não é? São coisas muito dolorosas e traumáticas, muito traumáticas para a criança. Ora, se forem experimentadas no contexto familiar, em que existem laços de afeto, em que existe amor, em que existe o sentimento de proteção, de confiança, para a criança vai ser mais fácil reorganizar o seu psíquico. Okay? O mesmo acontece em relação à frustração. A frustração, apesar da palavra ser um pouquinho dura, a frustração não é má, a frustração é boa. E vocês todos já devem ter ouvido dizer que frustração é um motor de crescimento, não é? Frustração e amor andam de mãos dadas no crescimento. E é verdade. Efetivamente isso é verdade. Mas eu vou dar aqui um exemplo para isto ficar um bocadinho mais perceptível. Porquê que é importante a criança experimentar a frustração primeiro no seu seio familiar? Vou usar aqui um exemplo que muitas mães já devem ter partilhado entre si e que muitas vezes se fala disto porque acho que é tendência quase transversal nas crianças tentarem fazer isto e eu vou tocar nisto porque é um exemplo muito simples. Então, uma criança que está habituada a dormir na cama dos pais. Eu sei que ficaram com os cabelos em pé, se calhar acontece com algumas de vós, não é? Esta criança habituou-se a dormir na cama dos pais, é onde dorme melhor. E os pais, por conveniência e acomodação, porque estão super cansados, permitem que isso aconteça. Por outro lado, também por preocupação, não é? Porque a criança pode chamar e eles não ouvirem, e então acham que é melhor ficarem por ali, não é? Isto pode acontecer. O que é importante? Numa relação de vinculação segura, daí a sua importância, numa relação segura, a mãe vai ter a capacidade de agir com assertividade, com confiança, com firmeza. Ok? E vai frustrar a sua criança. Não é tudo bom. Não é só dar miminhos e responder adequadamente. Também é preciso frustrar. Então vai frustrá-la como? Eu vou dar um exemplo de 3 dias, pode ser mais, ok? No primeiro dia, a mãe põe aquela criança na caminha dela. Esta criança vai chorar, barafustar a noite toda, vai partir o coração dos pais, eu não sei, mas acredito que seja muito difícil e que os pais cheguem a um ponto que pensem, eu vou buscá-lo à cama porque ele está a sofrer horrores e eu também já não aguento, estou cansado, todas as desculpas possíveis. Se a mãe for suficientemente firme, assertiva e confiante, a mãe não vai buscar a criança à cama, ok? Essa criança vai chorar, sim, pode eventualmente ir lá dar um carinho, mas não a traz de volta. Não vai trazer de volta. Na primeira noite será o caos, provavelmente, não é? E a mãe terá o coração partido por pensar, estou a fazer o meu filho sofrer. Não está, ok? É só um momento, ele vai passar. Na segunda noite, a criança vai tentar fazer exatamente o mesmo. Vai tentar chorar, para ver se consegue o objetivo dela, que é voltar para a cama dos pais. E esta mãe, mais uma vez, de forma assertiva, firme, consciente, responsável, não vai. Ok? Sei que é difícil. Mas não vai. E esta criança, porque integrou uma mãe segura, vai chegar a um ponto que vai pensar assim, ela não vai. Vou parar de chorar. Parar de chorar e vou dormir. Ela não vem, eu já percebi a resposta dela. Porque quando é assim, vá lá, vamos pôr as coisas nestes termos, quando é assim, quando é não, é não. Ela sabe que a mãe é consistente nas suas decisões. Ela integrou uma mãe muito consistente, muito assertiva, muito adequada nas suas respostas.
Na terceira noite provavelmente já não vai chorar. Vai deitar na caminha e vai pensar, dentro das capacidades dela vai pensar, para que é que eu vou chorar? Não adianta, não é? Ela não vem. E eu também gosto de dormir sozinho. E é importante eles dormirem sozinhos. Para o crescimento dele é importante porque eles adquirem competências, adquirem outras competências de autonomia, tornam-se mais confiantes, conseguem fazer as coisas sozinhos, não é? E isto vai muito ao encontro daquilo que eu estava a explicar. Uma mãe segura, uma mãe que está saudável emocionalmente, é uma mãe que vai conseguir transmitir segurança nos seus atos à criança e mostrar-lhe que aquilo que está a fazer é seguro, pode confiar e que é bom para a criança. E a criança vai aceitar como sendo bom. Como, por exemplo, quando olha para a mãe, nos estudos de Ainsworth, que olhava para a mãe para perceber se era seguro brincar ou não. Não é? Nesta situação, a mãe frustrou a criança, não lhe fez mal, ok? Não integrem isto como fazer mal à criança, não. Dar respostas adequadas é importante, é muito importante. Frustrar também é muito importante, é igualmente importante. Porquê? Porque a criança vai experimentar a frustração no seu seio familiar, onde ela é a sua própria essência, onde não se vai camuflar, não vai fingir, não vai agir de modo diferente. Não, é ela própria, 100% ela própria, não é? E lidar com a frustração no seio familiar, ela sabe que tem suporte emocional, que pode confiar naquelas pessoas, quando a mãe está segura, quando a mãe consegue estabelecer uma relação segura com o seu bebê. Se a criança for experimentar a frustração fora do contexto de família primeiro, ela não vai saber como agir, não vai saber como interpretar, vai se sentir perdida, completamente perdida. A frustração vai ser sentida de uma forma muito mais dolorosa, o seu impacto vai ser gigantesco, não é? E aí sim, aí é preocupante. Aí eles podem começar a ter outro tipo de comportamentos. Podem reagir de outra forma ou podem não reagir, guardar para si, guardar a angústia, guardar a mágoa e não perceberem o porquê, nem sequer percebem o porquê. Enquanto se experimentarem primeiro na família, a frustração na família com o não, como nós ouvimos dizer muitas vezes que o não é importante, é muito importante, é necessário. Tanto o amor como a frustração são igualmente necessárias para criar crianças resilientes, para aprenderem a ser resilientes, para depois conseguirem ser resilientes também socialmente nos contextos em que estão inseridos, resilientes profissionalmente, resilientes nas relações amorosas, resilientes com os seus amigos, em todas as situações da vida futura de um adulto. Portanto, eu tenho a certeza que o trauma vivido primeiro no contexto de família, tal como a frustração ser sentida primeiro no contexto de família, têm uma função preventiva, não é? Porque estamos a frustrar a criança primeiro no meio a que ela está habituada a conviver, não é? E ela vai saber gerir as suas emoções, com ou sem ajuda, com ou sem intervenção dos pais, ela vai gerir as emoções que pode sentir no momento da frustração. Lá fora do contexto de família, ela não vai saber gerir, ela vai se sentir perdida e aí é muito pior. Agora, voltando um bocadinho atrás à situação que referi primariamente, a questão da vinculação segura, a que eu dou tanta importância e todos damos, penso eu, e à questão das mães saudáveis. É importante encarar a maternidade com muita responsabilidade. Muita, ok? Uma mãe saudável, como já disse anteriormente, e faço aqui um pequeno resumo, uma mãe saudável é uma mãe que tem muita disponibilidade emocional
E ao ter essa disponibilidade emocional, tem uma melhor percepção, consegue distinguir melhor os sinais do seu bebê. Que o bebê não fala, não é? Não fala, não anda, provavelmente gatinha antes de 1 ano, não é? E portanto este bebê vai emitir sinais, os sinais que consegue, vai comunicar da forma como consegue, com gestos, com a mímica deles, com o choro principalmente, portanto vai comunicar da forma como ele consegue. E cabe à mãe, que foi capaz de estabelecer uma relação segura, conseguir distinguir estes sinais. E ao distinguir estes sinais, vai conseguir dar uma resposta adequada. Como eu disse atrás, se o choro é de fome, se o choro é de miminho, se o choro é para brincadeira. Esta mãe vai conseguir distinguir isto com a maior das facilidades. Enquanto que uma mãe que não esteja saudável psicologicamente vai ter muito maiores dificuldades em fazer este tipo de distinção. Tá bem? Vai estar preenchida com as suas mágoas, com as suas angústias, com a sua ansiedade e provavelmente vai dar a resposta inadequada. Vai colocar a sua criança numa situação de privação. Como eu referi anteriormente, a privação é a resposta inadequada ou a não resposta. Que depois vamos ter adultos pouco confiantes, adultos pouco autónomos, pouco competentes socialmente, inseguros nas relações amorosas, com falta de autonomia profissional, um sem fim de questões que poderíamos abordar aqui, mas que não o faremos agora. Enquanto que uma mãe que está estável emocionalmente, volto a referir, esta mãe é capaz de responder adequadamente ao seu bebê. Isto vai proporcionar ao bebê a aquisição de competências como a autonomia, a socialização, a autoconfiança, o autocontrolo, a gerir as suas emoções, não é? Por exemplo, quando se toca na questão da frustração, a criança vai saber como lidar com a sua frustração, não vai explodir, não é? Não vai explodir à toa, vai gerir as suas emoções, vai pensar, não é? Porque a mãe está lá, porque a mãe está presente, porque a mãe é uma figura segura. E, portanto, tem todo um conjunto de fatores para percorrer um caminho seguro, para se tornar num adulto seguro e para ser feliz, que é esse o objetivo, não é? Quando estamos a criar uma criança, o objetivo é que a criança seja feliz. E, portanto, o título desta conferência, deste congresso, faz todo o sentido. As mães bem resolvidas, que estão bem com elas próprias, não é? Conseguem ter filhos felizes. E isto porquê? Isto faz-me pensar, faz-me fantasiar um bocadinho que às vezes as mães dizem: o meu filho é o melhor da minha vida. Na minha opinião, a mãe deveria sentir que ela é o melhor da sua vida e, por estar bem, vai dar o melhor de si ao seu filho, para ele também ser o melhor na sua própria vida, não é? E para ser feliz, sobretudo. E, portanto, eu espero ter esclarecido de uma forma simples esta questão da importância das mães terem uma saúde mental, uma saúde emocional, estarem bem equilibradas e estarem a viver uma maternidade de forma plena, descansada, tranquila, para poderem distinguir todos os sinais dos seus bebés, para construírem uma relação segura, que é muito importante. Está bem? Espero ouvir-vos em breve, ter notícias vossas, espero que tenham gostado. Foi um prazer enorme falar sobre este assunto, é um assunto que me faz sentido e que acho que sim, que vamos falar mais vezes sobre isto, vamos aprofundar mais, porque as nossas crianças precisam
precisam de ter um suporte seguro, precisam de mães seguras, precisam de mães felizes, para eles próprios serem felizes e para poderem vir a ser pais felizes também, está bem? Ok? Foi muito, muito bom, agradeço muito ter estado aqui, foi muito bom, um bem-aja e até breve.